Fala, seus peixão. Beleza. Sou o Edu. Bom, nesse vídeo não vai ter edição, vai ser na cara e na coragem, no pelo, tá? Porque eu tenho algumas coisas para dizer, não é nem reclamação, nem nada, é só para falar sobre a situação do Marcos Leonardo, essa eventual transferência dele para Roma, tá? E eu tô gravando esse vídeo antes do jogo do Santos diante do Fortaleza, para que essa fala não seja contaminada pelo resultado. Eu não sei se o Santos venceu, eu não sei se o Santos perdeu. Esse vídeo possivelmente vai sair depois, mas é para você que está chegando a entender que essa fala não tem a ver com o resultado desse jogo que aconteceu, tá? Então esse vídeo vai sair depois do jogo contra o Fortaleza. Eu vou inclusive aparecer antes falando do resultado do jogo, tá? Então é para você entender essa parte, tá? Esse vídeo não está contaminado pelo resultado diante do Fortaleza. O que eu acho que vai ser, eu acho que o Santos vai no mais, né, sendo o mais otimista possível, empatar com o Fortaleza lá em Fortaleza, tá? Eu acho que é isso que vai acontecer, sendo otimista. A tendência é que o Santos perca para o Fortaleza, porque, enfim, é muito desfalcado, inclusive do próprio Marcos Leonardo. Mas eu quero conversar não só com o torcedor, mas com o próprio Marcos, tá? Primeiro explicar por que está acontecendo isso. Bom, tem gente que não vai saber, mas enfim, eu vou explicar, porque eu acho que faz parte da minha posição como criador de conteúdo falando de Santos, né? Então, esse canal, como é o canal do Santos, eu acho que é o certo a falar. O que acontece na situação do Marcos Leonardo? No começo desse ano, foi prometido pelo mentiroso presidente do Santos, Andrés Rueda, de que na janela de transferências, essa atual que a gente está tendo agora, o Marcos Leonardo seria negociado pelo Santos com o futebol europeu, tá bom? Então foi feita essa promessa de que o Santos liberaria o Marcos Leonardo para jogar o Mundial Sub-20. Lembra, o Marcos foi e o Ângelo não, né? Que o Marcos seria liberado para jogar o Mundial Sub-20, para servir até como vitrine do próprio jogador para o futebol europeu. E, vindo uma oferta interessante, que o Santos considerasse interessante, o Marcos Leonardo seria negociado e o Santos venderia o jogador. Ponto. Essa foi a promessa do presidente mentiroso do Santos, Andrés Rueda, tá bom? O fato é que o Marcos Leonardo realmente faz uma temporada boa individualmente, com números interessantes, né? Ele tem uma média de meio gol por partida, que é uma média muito boa para jogadores de ataque, tá bom? Não se deixe iludir pela média de um gol do Messi, do Lewandowski, do Haaland, que não é assim. Média de meio é uma média muito boa, levando o contexto ainda que o Santos joga, o time é muito ruim, cria pouco e ele chuta pouco. Só para você ter ideia, dos últimos 5 gols do Marcos Leonardo, ou 6 gols do Marcos Leonardo, ele teve apenas 9 chutes a gol. Então é um aproveitamento muito alto de chutes a gol. Ou seja, o Santos cria muito pouco, o Santos chuta muito pouco, o Marcos Leonardo, consequentemente, também finaliza pouco para gol. Não é porque ele não quer chutar, é porque a bola não chega, ele é um 9 que precisa ser municiado. Não é um 9 construtor, como o David Washington era. Então, beleza. Dito isso, o que aconteceu? A janela abriu, o Ângelo foi vendido para o Chelsea, a oferta do Marcos não chegou, né? Chegou uma consulta da Lazio, a Lazio até propondo pagar aí por volta de 12 a 15 milhões de euros pelo Marcos Leonardo, que é um valor que eu considero muito baixo, e já chego na parte da Roma. A oferta não veio, a Lazio acabou contratando o Tati Castellanos, que jogava no New York City, argentino, foi para a Lazio. Então a oferta não veio. E aí ficou se esperando uma oferta pelo Marcos Leonardo, que acabou não acontecendo, enquanto ofertas pelo David, que não ia ser vendido, chegaram, né? Chegou aquela primeira do Mônaco, o Santos recusou. Aí chegou uma oferta do Chelsea, o Santos recusou. Chegou uma oferta boa do Chelsea, de 20 milhões de euros, né? Que eu também considero muito baixa, porque o Santos não preparou o David em campo, o David não jogou pelo Santos quanto deveria ter jogado. O Santos rifou um jogador extremamente talentoso, para mim o mais promissor desde o Rodrigo na base. O Santos simplesmente doou ele para o futebol europeu, tá? Porque o valor pago pelo David é irrisório perto do que ele poderia demonstrar. O David poderia sair na casa do que o Rodrigo saiu, por volta de 40, 45 milhões de euros, mas a gente chega lá. Enfim, as ofertas pelo David foram chegando. O careca mentiroso, ele se viu aquado e
para não perder uma oportunidade de negócio, resolveu vender o David muito rápido. Né? O Mônaco chegou a equalizar a oferta do Chelsea, mas o David, por escolha, e aí tem todo o direito disso, escolheu ir para o Chelsea. Mas, entenda, o David não queria sair agora, tá? Ele não queria ser vendido, mas como o Santos vendeu, ele foi embora. Uma oportunidade, futebol europeu, né? Você vislumbra, cara, você cresce o olho, é normal. O jogador hoje de futebol sul-americano, não só o brasileiro, não só o jogador que joga no Santos, de qualquer time, ele tem esse vislumbre de ir para o futebol europeu. Veio um time muito grande, com muito dinheiro, e contratou ele. Só que enquanto a venda do David estava sendo fechada, chegaram algumas ofertas da Roma pelo Marcos Leonardo. Começaram muito baixas realmente, na casa dos 8 milhões de euros, essas ofertas foram melhorando. O Marcos realmente quer ir para Roma, né? Falam até que o Mourinho ligou para o Marcos e ofereceu, né? E falou que ele queria muito ir lá e etc. A oferta da Roma foi melhorando, ainda considero muito baixa, tá? Tá na casa aí do Santos levar uns 15, de 15 a 18 milhões de euros pelo Marcos Leonardo, um jogador que tem 50 gols no profissional, não é pouca coisa, tá? Enfim, e o Marcos quer ir embora. O Marcos cobra do careca mentiroso a promessa que ele fez, tá? Então, eu entendo. E com relação a isso, o Marcos não quis mais treinar, né? Tá fazendo aquela pressão que muitos jogadores fazem, tá? Não é exclusividade do Marcos. E o presidente do Santos, mau caráter que é isso que ele é, tá? Mentiroso que ele é. O que ele tá fazendo? Ele tá jogando pra torcida, tá? Para que a torcida tenha raiva do Marcos. E ele tá fazendo isso com muita maestria, tá bom? Não quer dizer que o Marcos esteja certo. Entenda a diferença. Eu acho que o Marcos está errado na postura dele. Porque, afinal, querendo ou não, e aqui vai ter um recado para o Marcos, tem um contrato assinado, né? Do jogador com o clube. O Santos, pelo que eu sei, está propondo o dobro do salário, né? Vai dobrar o salário, teria o maior salário do elenco do Santos, né? Para ele ficar mais tempo. O Santos precisa do Marcos Leonardo nesse momento, porque, com todo respeito ao Fute, ele ainda é uma aposta aqui no futebol brasileiro, por mais que ele seja uma realidade no futebol mexicano, ele foi muito bem, é ídolo dos clubes que ele passou lá. Acho que tem muita possibilidade de ele ir bem no Santos também, mas é um outro perfil de jogador, é um perfil de jogador que o Santos não está habituado a jogar, então sim, precisa-se de tempo de adequação ao jeito do fute jogar e etc. Até acho que no último jogo, ele não entrou mal, eu não acho que ele entrou mal, acho que ele foi até bem nas chances que teve, eu acho que foram até legais, tá? Então, assim, não é esse o ponto, o problema não é o fute, o problema é a operação do Santos com o Marcos Leonardo. Então, o que o presidente faz? Ele joga para a torcida, obviamente, fica com raiva do jogador porque ele não está aparecendo para trabalhar, e a cabeça do cara, né? Pô, ele pensa, o cara me prometeu isso, não está cumprindo, agora eu quero ir para lá, eu não posso ir porque ele não me vende e tal. Primeiro, Marcos, eu entendo você totalmente. Acho que você está errado na sua postura de se negar a trabalhar. Porque, querendo ou não, meu irmão, você está sob contrato. E eu vou te dar um exemplo. O Diego Pituca fechou com o Santos para a próxima temporada. Ele tentou a liberação dele agora com o Kashima Antlers para vir agora. O Kashima bateu o pé e não quis. O Santos tentou trocar alguns jogadores para que o Pituca viesse agora e esses jogadores fossem para o Japão. O Kashima Antlers não quis. O que aconteceu? O Pituca entendeu, acatou o clube. Por mais que ele seja jogador do Santos para a próxima temporada, o clube, que é dono do passe dele agora, exigiu que ele ficasse, ele vai ficar cumprindo o contrato, entrou em campo e está dando a vida jogando bola. Ponto. Então, assim, não só por contrato assinado, você tem que entender, por mais que você queira se transferir, que você esteja com a cabeça pensando nesse passo da carreira, e eu entendo totalmente, você está sob contrato, você é funcionário do clube, então sua obrigação como funcionário do clube, por mais de que o presidente do Santos tenha mentido para você, e eu entendo totalmente, ele mentiu para você, tá bom? Você tem que jogar, porque você não joga só pelo clube do presidente. Ele é a última na escala de importância. Você joga no Santos, o clube que o Pelé jogou, que N jogadores importantes jogaram, tá? Pelé, Pepe, Mengalvo, Coutinho, Dorval, Neymar, etc. Uma porrada, né? Elano, Renatinho, enfim, né?
uma porrada de jogadores importantes jogou e que a torcida é o mais importante. Então você não tem que estar defendendo o Santos do Andrés Rueda, você defende o Santos da torcida do Santos. Então, esse é o ponto que você acha que você e o seu staff tem que pensar. Acredito que muitas pessoas ligadas ao Marcos nesse momento devem estar pensando, pô, ele está numa idade limite de venda. E, cara, não é assim, tá bom? Não é assim. O próprio Neymar saiu do Santos com 21 anos de idade. Tá bom? Tudo bem que eu estou falando do Neymar, que é um fenômeno. Mas o jogador que o Milan, que a Roma estava tentando contratar, que foi para a Fiorentina, eu esqueci o nome dele agora, ele tem 21 anos, vai fazer 22 agora. Tá? E a Fiorentina pagou 25 milhões de euros para contratá-lo junto ao River. 21 anos, tá? Tem menos gols que você, Marcos. Então, eu entendo que muita gente no seu redor tá falando assim, a idade limite tem que ir agora, senão vai ficar muito barato, você vai perder o tempo. Não é assim. O problema de jogadores que não tem muita chance na Europa são jogadores que vão para a Europa, como o caso do Gabigol e do Pedro, não conseguem se estabelecer no futebol europeu, voltam para o futebol brasileiro, e aí essa nova chance na Europa ela é mais difícil de acontecer, porque a primeira experiência lá não foi tão boa. Então é assim que funciona. Você não foi para a Europa ainda, você está no futebol brasileiro, você está performando bem, o interesse em você vai continuar. Você conseguindo desempenhar um bom futebol até a próxima janela do próximo ano, vai haver interesse e vão vir clubes de fora querendo contratar você novamente. Né? Você é um jogador que não se machuca, que tem uma média de gols muito boa, o interesse da Europa em você não vai cair, da própria Roma. E levando a realidade da própria Roma, Marcos, põe na cabeça, o titular do ataque da Roma na referência é o Tammy Abraham. Ele é o 9, ele é o titular. Depois dele vem o Andrea Belotti, que inclusive é jogador de seleção italiana, tá? Ele é o segundo centroavante do time. Você indo para Roma hoje, por mais que o Mourinho tenha te ligado, a tendência, sem negociar nem o Tammy Abraham, que não, parece que não vai sair, e nem o Belotti, é que você seja a terceira opção de centroavante dentro do elenco da Roma. Você vai querer jogar de ponta, Marcos? Eu acredito que não, até porque você não tem esse perfil de jogar de ponta. Então, você chegaria na Roma hoje, tá? E eu tô falando que eu assisto, tá? A Roma é um dos clubes europeus que eu mais assisto, porque eu gosto da Roma. Então, assim, você chegaria na Roma hoje para ser a terceira opção de ataque. Você teria que brigar tudo para chegar ali no nível de tentar ter chances. Então, chegando na Roma hoje, ou você seria emprestado para outro time, para jogar num time menor, tá? Da própria Série A italiana, tá? Só vou chutar um, não tô falando que você vai acontecer. Você vai jogar na Udinese, entendeu? Você vai jogar no Sassuolo, emprestado, tá? Ou na Salernitana, assim. Ou você vai jogar só Copas, vai jogar a Copa da Itália. Jogar campeonato italiano com o Tammy Abraham e o Belotti disponíveis vai ser muito difícil você ter chances. Então, talvez seja a hora de, por mais que você esteja com a cabeça na transferência e você ache que é o momento ideal, que não vai aparecer outra chance no futuro, não leve isso em consideração. A chance virá no futuro, você tem contrato com o Santos, aceita aí, se a oferta vai dobrar seu salário e tal, e você é uma referência do time, é um dos principais lideranças, só não é capitão por detalhe, tá? Você poderia ser capitão do Santos tranquilamente, até pela postura que você tem diante do elenco, de dar a cara para bater nos momentos difíceis e tal, né? Você passou por provações muito complicadas com esse time do Santos. De novo, entendo que o presidente mentiu para você, do mesmo jeito que ele mente para nós, torcedores, o tempo inteiro, tá? Ele mentiu para você, ele prometeu coisas que ele não conseguiu cumprir, ele foi atrapalhado, foi atabalhoado de querer passar a venda do David antes da sua, quando o ideal nesse momento, e eu entendo e eu concordo, é de que você fosse negociado e o David fosse o cara que herdasse a sua vaga no Santos e aí fosse numa próxima temporada ou na outra vendido, mas o presidente do Santos, incompetente que ele é, resolveu colocar o carro na frente dos bois. E agora ele se vê numa encruzilhada, porque o Santos precisa de você em campo para jogar, porque o Santos precisa de você para não ser rebaixado, porque você é responsável pela grande maioria dos gols que o Santos marca, não só no Brasileiro, mas há 2 temporadas. E sem você, a tendência é que o Santos, por mais que tente se reconstruir com alguns reforços, não consiga sair do limbo que ele se encontra. Entende? Então, o meu conselho é calma, tá?
Por mais que pareça que esteja tudo ruindo nesse momento, entenda que a mentira do presidente não diminui o tamanho da instituição com relação a você, com relação ao que a torcida espera de você. Então, se você não quer jogar por causa do presidente, jogue por causa da torcida e da camisa que você veste. É isso. Você tem talento, você tem possibilidades de conseguir negócios muito melhores no futuro, tá? De outros times. Né? Talvez da própria Roma, que a Roma venha com uma oferta melhor, depois de uma negociação do Tammy Abraham ou do Belotti, uma eventual saída de um dos dois, para você ter mais espaço na própria Roma na próxima temporada. Ninguém vai deixar de crescer o olho se você passar um ano, se você ficar um ano mais velho. Você vai fazer 21 anos, você não vai fazer 30, entendeu? E é só olhar, o Danilo, que é da do Palmeiras, foi com 21 anos para fora, 21 para 22. O João Gomes foi com 22 para 23, entendeu? Então, assim, há mercado. O André do Fluminense está sendo vislumbrado para fora e vai fazer 22 anos também, entendeu? Então, assim, há mercado ainda, há possibilidades, não só na Roma e não só no futebol italiano, Premier League, Bundesliga, N clubes, hoje, N clubes, o próprio Brighton, tá? Da Premier League, N clubes hoje tem visão de mercado de scout. E, Marcos, põe na cabeça, para quem faz scout, clubes que fazem scout, clubes que acompanham, o seu nome tá sempre ali. Entendeu? Pela sua média de gols, pelo nível de participação, pela taxa de conversão de chutes. Pode ter certeza. Eu não tô blasfemando, não tô inventando nada. Por todos esses dados, você está sempre na pauta dos clubes. Não só da segunda prateleira, mas até da primeira, tá? Seu nome tá sempre sendo falado aqui, pelos clubes de fora. Então fique tranquilo. Se não for agora, a oferta virá. E é melhor que venha com alguém que valorize o seu trabalho, que não é o caso desse presidente. Então, não joga por ele, não. Nem pensa nele, tá? Pega as coisas que ele fala, deixa entrar por aqui e sai por aqui. Se ele dobrar seu salário, aceita. Aceita dobrar o salário, mantém o contrato atual de duração, vindo uma oferta boa, aí você vai, cara. Tá bom? Você tem todo o direito de brilhar no futebol europeu. Eu não gostaria, até como torcedor, eu não queria que o Ângelo tivesse saído agora, não queria que o David tivesse saído agora, não quero que você saia agora, mas eu entendo que faz parte do ciclo do futebol atual, né? E jogar fora. Mas dá essa chance pro clube, para você, para sua própria carreira e para a torcida. Não cria esse clima ruim, não. Não cai na pilha desse cara mentiroso. Ele quer que você cria essa intriga para ele poder te vender e falar que não tinha clima para você. Entendeu? Você tá entrando na armadilha que esse cara quer armar. Para ele é bom ele vender você de qualquer dinheiro. Ele não vai ficar depois da eleição. Ele sabe que ele vai sair. Então ele quer destruir o clube, cara. E você saindo faz parte disso. Entende? Então dá uma ponderada com calma. Eu entendo sua ânsia de querer sair, mas eu acho que tudo isso precisa ser pensado, tá? Tenho certeza que as pessoas que estão ao seu redor querem o melhor para você. Eu tenho certeza que elas também acham que ir para o futebol europeu é um passo muito importante, que seria interessante ser agora. Entendo e concordo, mas eu acho que não é desesperador, tá? Dá para dar esse passo em algum outro momento, até em janeiro, cara. Termina o ano, né? Cumpre a sua missão, o Santos não caiu, tal, né? Com um novo presidente em janeiro, tem 30 dias de janela para você pleitear uma negociação. Às vezes para o Santos é até melhor que você saia em janeiro, fim de temporada, o começo de nova temporada, o Santos tem tempo de contratar outro jogador, trazer um novo reforço para a lacuna deixada por você, e você chega no meio de temporada ali, você tem 6 meses de adaptação para começar a próxima temporada depois de 6 meses já num outro nível, né? Então, talvez esse movimento seja interessante para você, tá? Então, assim, ficou o recado, sóbrio, né? Como eu disse, sem contaminação por causa do resultado do Fortaleza. Pode ser que o Furt faça 16 gols no jogo, eu falo, pô, pode ir, não sei o quê. Então, eu prefiro fazer isso antes, tá bom? Mas eu quero te ouvir, você que tá do outro lado, tá? Espero que esse vídeo chegue até você, do mesmo jeito que eu tenho certeza que o vídeo que eu fiz sobre o Soteldo também chegou até o Soteldo. Você já me respondeu no Instagram, eu vou mandar esse link para você. Então, eu espero que ele chegue de alguma maneira em você e que te impacte de forma positiva, que você pense em alguma coisa, tá? Além do que deve estar pensando agora. Mas faz de coração aberto, sem cobrança, sem raiva, sem ódio por você. Não cai na pilha de quem pensa errado, tá bom? É isso, um abraço para você, Marcos, e um abraço para todo mundo que assistiu esse vídeo. Diz sua opinião nos comentários. Tamo junto. E se for para ser babaca, xingar à toa, nem perde seu tempo que eu vou bloquear, tá? Não tem mais paciência. Beleza? Forte abraço para todo mundo e fiquem com Deus.